Diz assim o texto da palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, verso número 6 até o verso número 9. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pai, fale conosco, aplica a tua palavra no nosso coração, que ela preencha as lacunas, as áreas que a gente está buscando soluções. Essa palavra venha e preencha isso, traga respostas, soluções, firma a nossa mente, o nosso coração no Senhor e nas promessas que o Senhor tem sobre nós, porque elas se cumprem, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Um texto bem interessante, só que ele apresenta um conceito que para a gente pode ser que fique um pouco diferente do que a gente espera para o mês da colheita. Ele está falando de uma semeadura no reino de Deus. Ele está falando de uma igreja que é edificada através de pessoas que levaram a palavra, e a partir do levar a palavra, de pessoas que deram testemunhos, aplicaram essa palavra, vidas no reino de Deus foram plantadas e uma igreja surgiu. Mas eu entendo que esse princípio é um princípio que serve para nós em várias áreas. Não apenas na implantação de uma igreja, não apenas em gerar vidas em outras vidas. Há um princípio aqui que é o princípio da semeadura, de você lançar no reino de Deus sementes, e Deus dá o crescimento dessas sementes. Lógico que o princípio estabelece que nós que devemos semear, quem dá o crescimento é Deus, mas existe uma ação humana, uma ação que coopera com a ação divina. Lógico que a primeira ação é sempre uma ação divina, mas Deus quem faz aquilo que nós não podemos fazer. Às vezes a gente fica esperando e a gente quer controlar todo o processo. A gente quer lançar a semente e a gente quer controlar o processo de crescimento. Mas existe um processo que ele está ligado intimamente ao que Deus pode fazer, não a você. Mas cabe a você fazer aquilo que está debaixo da tua autoridade, do teu poder, daquilo que pertence a você fazer. Quando a gente pensa nisso, em investimentos que nós temos que fazer, há vários tipos. Nos relacionamentos nós temos que investir. Então existe a minha parte num relacionamento com uma pessoa. Cuidado, carinho, respeito, comunicação, toda esfera que faz um relacionamento crescer, tempo de qualidade ou tantos outros que você possa pensar. Uma empresa, por exemplo, ela cresce através de investimento financeiro, ela tem que selecionar pessoas com habilidades, com competências, com atitudes necessárias para que aquela empresa cresça. Pessoalmente, a gente precisa crescer e para isso a gente precisa fazer um autoexame, se habilitar, ter estratégias, ter uma busca de conhecimento ou tantas outras coisas. Na espiritualidade, ontem no Instituto eu falei que a espiritualidade é um atributo comunicável de Deus que vem até nós e nós precisamos desenvolvê-lo. Oração, jejum, palavra, comunhão, ambiente de Deus, onde ali nós somos no nosso espírito ativados e isso nos faz crescer. O interessante é que esse texto ele apresenta que existem ações conjuntas. É a igreja do Senhor, mas o homem faz parte disso, assim como na nossa vida. Esse princípio serve para nós. Uma colheita ela é proporcional à nossa semeadura, mas há um crescimento que depende da gente. Há uma colheita, uma parte da colheita depende de mim e de você. Depende de nós, aquilo que nós vamos fazer. Mas há uma parte dessa colheita que depende
de Deus. Mas há pessoas que ficam esperando que Deus faça o que é a responsabilidade dela, enquanto há outros que fazem aquilo que Deus também não colocou a mão para poder crescer, que não é um plano dele. E a gente hoje precisa convergir, focar, dar um foco naquilo que a gente tem, para que a gente possa crescer pessoalmente, mas também crescer naquilo que Deus colocou a mão. E é isso que eu quero pensar com você nessa noite. E eu então selecionei algumas áreas que a gente pode pensar juntos. Existe a primeira área, que é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa parte? 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6, Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Você é também responsável pelo teu crescimento. Você é responsável por crescer. Existem ações que foram colocadas sobre você, ou responsabilidades que estão sobre você, para que você mesmo cresça. Existe um grande desafio hoje de pessoas que elas querem uma resposta na sua vida, mas elas esperam sempre que o outro faça aquilo que cabe a ela fazer, e não conseguimos dar soluções para isso. Não conseguimos resolver. Paulo diz: eu plantei. A ação de Paulo foi plantar. Ele diz: Apolo regou. Um discípulo amado, poderoso em palavras. Paulo fala sobre Apolo. Diz assim: Apolo era poderoso em palavras, tinha conhecimento, conhecia o Senhor, conhecia as Escrituras. Ele diz: assim que eu plantei em Corinto, que eu semeei a palavra, Apolo veio como instrumento de Deus, e agora ele edificou as pessoas, ele trouxe conhecimento da palavra. Conhecimento que tem saído desse culto, desse púlpito, que tem saído durante o culto, palavras que têm sido liberadas, e cabe a você a responsabilidade de absorvê-las, colocá-las em práticas, para que você cresça. É uma responsabilidade pessoal. Ninguém pode fazer nada por você, se você não fizer primeiro. A ação inicia na tua vida. Pastor, o senhor não sabe como eu estou, minhas emoções, eu estou em depressão, eu não estou conseguindo vivenciar isso. O reconhecimento da sua enfermidade, daquilo que você precisa diante de Deus, é uma chave extraordinária para que o mover de Deus comece na tua vida. O reconhecimento pode ser o início, mas a maioria das pessoas, elas ficam esperando colher aquilo que elas nunca semearam. Olha que desafio, que coisa incoerente. A gente fica esperando uma sorte na vida, para que um dia aconteça algo tão sobrenatural, e que a gente possa ter algo extraordinário na nossa vida, para que a gente viva. A gente foi para Porto Velho, e eu estava construindo a minha casa, e a gente tinha colocado a primeira laje. São alguns andares, e a gente tinha colocado a primeira laje, e eu fui embora. Eu falei: como que eu vou concluir agora essa obra? Não dá mais. E eu estava buscando em Deus: Senhor, me ajuda, o que eu posso fazer? Aí eu falei assim: se eu podia ter uma herança para mim, algum parente rico que eu não conheça, que chegue e diga assim: olha, você tem tanto. Eu fiquei esperando isso, e a gente orando por respostas de Deus. E tinha um amigo que ele trabalhava no Ministério Público, e ele descobriu que a Verlaine era técnica em AutoCAD, formada numa área específica que encaixava dentro do que ele precisava. E ele começou a chamar a Verlaine: Verlaine, vem trabalhar comigo. A Verlaine: não, a gente veio para cá para poder dar aula no seminário, para poder implantar o seminário, não vai dar. Ele falou assim: vou esperar até o final desse mês. Quando chegar no final do mês, se você não quiser, eu vou colocar outra pessoa. E a gente ficou, e quando chegou no final do mês, eu estava orando, e Deus falou assim comigo. Eu falei: Senhor, eu preciso de alguma coisa. Ele falou assim: eu já te dei, você que não está se posicionando. Aquilo foi um tapa na cara, porque ele já estava dando trabalho. Porque geralmente a gente quer a herança, o bem, o patrimônio, e Deus já tem nos dado a possibilidade de ter aquilo que a gente precisa.
Só que é nossa responsabilidade assumir o papel que já está delegado sobre nós. Deus já tem aberto portas para você, e se não estão abertas, Ele vai abrir, e você vai ter que entrar e assumir a responsabilidade que Ele já delegou a você. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Tem um texto em João interessantíssimo e que ele é pertinente a nós. João capítulo 4, verso 37 e 38. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Paulo, ele diz que o que semeia e o que rega são um só. Aquele que faz o trabalho juntos são um só dentro da lida. Quem faz a outra parte é o Senhor, Ele que dá o crescimento. Então, aqui ele está falando de um princípio. Ele diz assim: vocês podem não ter semeado, mas vocês vão ceifar aonde vocês não semearam. Então há a possibilidade da gente ceifar o que nós não semeamos, mas na realidade alguém precisou semear. Eu me lembro de uma outra história de um pastor muito bem sucedido, muito patrimônio, e um dia ele estava contando a história de como que ele tinha tudo aquilo. Ele disse assim: minha mãe tinha uma pousada, não sei nem se é pousada, um lugar que a pessoa vinha de viagem, ficava, pousava ali, ia embora no outro dia. E a minha mãe era crente, e toda vez que vinha um pastor ficar na cidade que ele ia pregar, minha mãe oferecia um quarto, comida, café da manhã para esse pastor. Ela ofertava, ela entregava ao Senhor uma oferta na vida daquela pessoa, por aquilo que ele ia fazer naquela região, pregar a palavra. Aí ele diz assim: o que eu tenho hoje, não fui eu que conquistei, foram sementes que minha mãe lançou lá atrás, e que hoje estão frutificando sobre a minha vida. Mesmo que ele estava colhendo, quem semeou foi alguém lá atrás, e que chegou até ele. Então você pode colher o que alguém semeou, mas você pode também semear coisas que você vai deixar para os teus filhos, para os teus netos poderem colher. Eu não tenho uma herança. O pastor Gerson fala: meu pai era pastor. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar das heranças emocionais e espirituais que eu recebi, se foram positivas ou negativas, mas eu posso assumir a minha responsabilidade para deixar para o meu filho, para os meus netos, aquilo que eu não recebi. Você pode não ter recebido, mas você tem a responsabilidade em Cristo de deixar algo positivo, extraordinário, para aqueles que você hoje semeia, para que eles colham no futuro. Não permita-se ser subjugado pelas tuas emoções e paralisar. Não permita que Satanás te paralise, para que você faça algo hoje, quem sabe que você não conseguirá colher na proporção que você quer, mas toda semente lançada no reino de Deus, não há uma sequer que Deus não trará frutificação e multiplicará sobre a nossa vida. Deus é poderoso e Ele faz isso. Por isso o convite: assuma a tua responsabilidade pelo teu crescimento e pela colheita de hoje, porque Ele vai com certeza cumprir o que Ele prometeu sobre a tua vida. Ele é fiel. Aleluia. Segundo ponto, 1 Coríntios capítulo 3, verso 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Esse texto, esse termo que aqui está, ele não apresenta diretamente a ideia que eu quero trazer, mas ele traz uma inferência. Nós podemos olhar para ele e chegar a uma conclusão. Do que, pastor? Que você se prepara para crescer e colher no teu futuro.
Pode ser que você não tenha hoje uma herança, pode ser que você não recebeu nada do teu pai, da tua mãe de bom, pode ser que a sua herança foi até mesmo ter sido abandonado, pode ser que você tem uma herança de abandono familiar, de abandono pessoal, de pai, de mãe, quem sabe a tua esposa te abandonou, o teu esposo, e ninguém mais olha para você, mas hoje você pode mudar isso e transformar o teu futuro em Deus, porque nós temos um galardão nele, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O que outros trabalharam, pode ser negativamente, você recebeu, mas em Cristo hoje, o que você faz, muda todo o teu futuro. Em Cristo há uma transformação. Por isso aqui uma ação prática de você se responsabilizar e hoje lançar as sementes do que você quer colher no futuro. Você pode fazer isso, mas nós podemos, como eu falei, colher o que os outros semearam, mas nós nunca colheremos além disso se nós não semearmos hoje. Eu não estou falando só de sementes, eu estou falando do teu futuro, no teu trabalho. Tem pessoas que querem crescer no trabalho, mas são irresponsáveis com o horário, de buscar fazer o melhor. Tem pessoas que querem um relacionamento de paz, mas eles são um próprio demônio dentro da casa, um adversário. São pessoas que chegam em casa e torna-se a pior coisa para quem está naquela casa. Fulano chegou, a paz acabou. Por incrível que pareça, tem crente assim. Tem crente que onde ele chega, ele tira a paz do ambiente. Há crente que chega no trabalho e as pessoas não suportam mais essa pessoa. Ele quer colher algo que ele nunca semeou. Ele quer respeito que ele nunca se deu ao respeito. Ele quer colher algo de forma tão imediata que ele nunca semeou no seu passado e não tem semeado hoje. Nós precisamos glorificar a Deus através de nossas atitudes. Você precisa se preparar para crescer e colher naquilo que você busca no teu futuro. Você que se prepara para crescer e colher. Mas a gente tem um problema nesse percurso. Qual, pastor? Qual é o problema que nós temos de nos prepararmos para o futuro? Se nós não nos prepararmos para o futuro, primeiro, o que você recebeu pode terminar. Você não se prepara para o futuro, mas você tem uma herança. E se você não souber administrar essa herança, ela pode acabar. Até um legado espiritual pode ser encerrado. Eu já vi histórias assim de pessoas que o pai era pastor e ele se tornou uma pessoa tão ímpia que na realidade essa pessoa conseguiu acabar com o legado que o pai deixou, que a família deixou. Me lembro de uma história e dizendo que tinha um corredor e ele estava em segundo lugar e o outro rapaz estava na frente dele e correndo, e ele ia chegar bem na frente. E de repente esse rapaz foi enganado pela sinalização da rua e ele entrou no lugar errado. Quando ele viu que ele estava no lugar errado, quando ele voltou, aquele outro rapaz já tinha ultrapassado. Mas quando estava chegando na linha de chegada, ele parou e esperou o outro passar. E o outro chegou em primeiro lugar. E na entrevista perguntaram para ele assim: mas rapaz, você tinha oportunidade de chegar em primeiro lugar, por que você não fez isso? Ele falou assim: mas o rapaz errou o caminho. Se eu faço isso, o que eu ia falar para minha mãe e para o meu pai em casa? Que eu ganhei, porque na realidade o outro não conseguiu ou foi enganado. Eu precisava dar pelo menos essa honra para o meu pai e para minha mãe. Às vezes a gente se perde nos nossos valores, a gente se perde na vida, a gente acaba com um legado. Quem sabe, isso não estava no cronograma da mensagem, mas quem sabe você está com tentações na tua vida.
Quem sabe você está com tentações no seu trabalho, seja financeiro, seja na área de mulheres ou de homens, ou alguma coisa está chegando até você que está tentando te seduzir. Deus tem escrito através da sua vida uma história e tem deixado um legado. Vigie nisso, porque ainda que olhos humanos não veem, olhos celestiais estão sempre sobre nós. Nós podemos viver abaixo do que Deus planejou. Se você não se preparar para o futuro, provavelmente você vai viver abaixo do que Deus planejou para você. Isso foi a mensagem de domingo, então assista lá no YouTube. Mas a gente precisa compreender que Deus age de conformidade com a nossa fé. Então você assumindo a sua responsabilidade, você semeando para o futuro aquilo que você quer colher, nós vamos agir de conformidade com a fé, com aquilo que Deus colocou em nós. Quem confia em Deus, ele age de forma sobrenatural. Eu sei que é difícil, eu sei que é um grande desafio. Confiar nele para o futuro é uma ação genuinamente daqueles que andam em Deus, e nós sabemos que vamos desfrutar disso em Deus. Então hoje nós precisamos decidir crescer não só de forma imediata, mas também para o nosso futuro. Há ações que você tem hoje que você vai colher daqui a alguns anos, e tem ações que você tem hoje que outras pessoas colherão. E se você ensinar os teus filhos a desenvolver isso e serem alguém em Deus, eles poderão também desenvolver isso e deixar um legado espiritual, financeiro, social para aqueles que cercam, que fazem parte da tua parentela. Se permita ser esticado, se permita crescer. Na sua zona de conforto você não cresce. Onde você está acomodado, você não cresce. Deus nos tira da nossa zona de conforto. A gente precisa se permitir que pessoas nos tirem da nossa zona de conforto. Há pessoas que escrevem bem, e tem sempre alguém que às vezes faz uma crítica àquele texto. Aí a pessoa diz assim: eu procuro escrever melhor da próxima vez. Então há pessoas que nós entendemos, ou precisamos entender, que são enviados de Deus para nos tirar da nossa zona de conforto. E Deus tem enviado isso sobre você também. 3. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Os dois estavam investindo no mesmo propósito: o crescimento da igreja em Corinto. Eles estavam semeando a palavra de Deus, anunciando aquilo que Deus tinha para eles. Edificava. E Paulo consegue entender que esse relacionamento que eles tinham servia para o mesmo propósito. Terceiro ponto: você deve manter relacionamentos inspiradores para você crescer e para colher. Existem relacionamentos que nos inspiram. Paulo fala de relacionamentos que interferem no resultado de uma colheita. Existem pessoas que nos potencializam. Existem pessoas que interferem diretamente na nossa vida. Como eu sinto falta de ter tido alguém que pudesse me ensinar a um caminho, não que ele caminhasse no meu lugar, mas que ele pudesse me ensinar alguns caminhos. E eu me lembro, e eu já falei isso aqui num culto, há muitos anos atrás, que o pastor Gerson foi uma dessas pessoas. Eu tive um amigo, um pastor, que ministrava no seminário, e ele, com um conselho que ele deu para a turma, eu tomei aquilo para a minha vida e mudou a minha história. Eu tenho conselhos que o Gerson me deu, o pastor Gerson me deu, que mudaram a minha história. Eu tenho amigos que falaram coisas que mudaram a minha história. Pessoas que me inspiraram, pessoas que me fizeram crescer. E você está no ambiente onde nós precisamos ser inspiradores. Nós às vezes olhamos como igreja e nós pensamos: a liderança não está fazendo muita coisa. Por que não temos os visitantes? Por que as pessoas não são acolhidas? Você precisa fazer mais isso. Tem pessoas que trazem alguém que
que está passando por um momento difícil, e ela diz assim: olha, fulano está aqui, ele está precisando de ajuda, cuida dela, por favor. Ela trouxe, ela sabe do problema, ela participa emocionalmente, e ela no final, ela aborta esse relacionamento e diz assim: agora você cuida. A pessoa tem que começar com todo o processo novamente. Se Deus trouxe alguém para você, você faz parte do processo de crescimento. Você vai ser esse relacionamento inspirador. Não delegue, não passe para outro aquilo que Deus colocou na tua vida. É desafiador? É sim. Você se sente incapaz? Se sente sim. Mas Deus vai te capacitar e vai fazer você crescer através desse relacionamento. Então a primeira parte aqui é: seja você esse relacionamento inspirador, mas também ande com pessoas que te inspiram, pessoas que te fazem crescer. Ouça aquilo que é valioso para a sua vida, aquilo que acrescenta, aquilo que renova a tua alma, aquilo que traz renovação à tua mente, ao teu espírito. Existem pessoas assim, mas também existem aqueles que te destroem, aqueles que tu traz algo e eles sempre olham o lado negativo. Aquilo é destrutivo. Mas Paulo está olhando para algo e ele diz: existe alguém que trabalhou comigo, exerci um papel, essa pessoa outro, mas nós servimos juntos ao Senhor. São relacionamentos inspiradores. 2 Coríntios, capítulo 6. Esse texto aqui geralmente as pessoas usam na questão de casamento, mas ele não fala só de casamento. Ele é um texto riquíssimo. Ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Só até aqui. Ele continua. Esse texto não está falando só de casamento, ele está falando de casamento entre o cristão e o não cristão. Não é isso que o texto diz. O texto está falando de um jugo desigual. O que era um jugo? O jugo era aquilo que era colocado sobre os animais para arar a terra. E ele está falando: o que é um jugo desigual? É quando você colocava um touro para puxar o arado junto com uma mula. São estruturas diferentes, forças diferentes para executar um trabalho. Então, na realidade, alguém vai ficar sobrecarregado nesse trabalho. O touro vai fazer um trabalho muito maior do que a mula não vai auxiliar. Mas se você coloca duas mulas para puxar o arado, as duas dividem a força, não sobrecarrega nenhuma nem outra. O que ele está dizendo: não se coloque dentro de um relacionamento onde não vai ter comunhão com alguém semelhante que corresponda àquilo que você também está caminhando, para onde você vai. O pessoal brinca: leões andam com leões. Você não vê um leão andando com uma zebra. Quando você vê um leão andando com uma zebra, a zebra já está na boca do leão. Porque são atitudes diferentes. As atitudes não correspondem. E às vezes nós fazemos ou criamos relacionamentos que não correspondem àquilo que nos deve fazer crescer. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você não pode ajudar pessoas. Tem que ajudar mesmo. Deus tem nos enchido para que a gente possa transbordar sobre a vida de outras pessoas. Mas há pessoas que se diminuem a um nível tão baixo que depois ela não consegue se erguer novamente. O que Paulo está dizendo é: não se coloque em tais jugo. Você não pode ter comunhão com alguém que não tem a mesma visão. Ele apresenta aqui vários aspectos. Ele fala jugo desigual com incrédulos. Anda com pessoas que não confiam em Deus e a tua fé vai ficar abalada. Você apresenta e diz: olha, Deus vai trazer uma resposta para mim essa semana. E eu já vi Deus demorar muito para falar com as pessoas. Ou você diz: Deus vai me curar. Eu conheci alguém que teve uma doença igual a tua e morreu tem uma semana atrás.
Aí você fala assim: Deus vai intervir no meu casamento. Aí outra pessoa diz assim: fulano teve um problema igualzinho e ele já está separado, já acabou a família dele. Pessoas que não creem como você crê, pessoas que não vivem a mesma comunhão, não querem estar da mesma luz. É uma sociedade que não vai dar certo, porque não há união naquilo que Deus não abençoa. Mas você vai chegar lá e você pode mudar essa história. Fulano, isso, a pessoa, não vai dar certo. Dá certo sim, eu conheço tantos que já usufruíram da bênção de Deus. O milagre aconteceu na vida dele. Deus restaurou casamentos. Eu conheço inúmeras pessoas que foram curadas, que milagres aconteceram. Traga a atmosfera dos céus para esse relacionamento. Traga a palavra de Deus, traga as lembranças, aquilo que Deus já fez. Não permita que essas coisas pequenas da terra venham suplantar aquilo que é do reino de Deus. O reino dele já está estabelecido sobre nós. Por isso que ele diz na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino. E todo dia eu oro e falo: Deus, venha o teu reino, que a atmosfera do céu domine sobre a minha vida. Você pode viver isso também em Cristo. Aleluia. Nós vamos viver isso em Cristo. Para concluir, o último ponto, Mateus capítulo 6, verso 10. Eu quero fazer desse ponto a conclusão. Diz assim o texto: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. 1 Coríntios 3, 7. Paulo diz que eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. O quarto ponto fala sobre isso. É Deus que traz colheitas e o crescimento. Deus quem faz. Pastor, eu não estou conseguindo fazer tudo isso. Eu não estou conseguindo me esforçar ao máximo. Alguma coisa dentro de mim não está permitindo. Eu estou cansado. Eu estou sobrecarregado. Eu estou vivendo um tempo difícil, de dor. Eu não tenho forças. Mas se você disponibilizar o teu coração, é Deus quem faz. Pastor, estou cansado. Existem pessoas que me cercam, que me trazem para baixo. Você está hoje no lugar que olha para o futuro, que sabe que Deus pode fazer. Nós estamos aqui clamando: faça-se a tua vontade. Há um crescimento que nós provocamos, mas há um crescimento que vem de Deus. Quando você faz o teu 100%, ainda que para alguns seja tão pequeno, Deus consegue enxergar isso no teu coração, e Ele que dá o crescimento que você não pode dar, Ele que faz aquilo que você não pode fazer. Deus é o dono do vigor para que as coisas cresçam. Ele é o dono do querer e do efetuar. Ele é soberano, Ele é rei do universo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele que dá o crescimento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pessoas acham que Deus estabelece que não podemos crescer tanto assim. Há um problema de pessoas que não acreditam. Eu tenho tentado reinterpretar o Pai Nosso. Lógico, não estou trazendo nada de novo, mas interpretar naquilo que a gente tem como ótica de enxergar as coisas. Eu falei aqui já um tempo atrás. Às vezes a gente, na oração, diz assim: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu desejo isso, eu sonho com isso, mas Senhor, faça-se a tua vontade. O que a gente está tentando dizer com isso? A gente está dizendo: olha Deus, eu estou sonhando demais, eu estou pedindo coisas grandes demais, mas se eu estou nessa maneira, pode fazer menos, porque eu quero corresponder à tua vontade. A gente diz para Deus que Ele: olha, se eu estou sonhando grande demais, se o Senhor fizer menos, eu aceito. Essa é minha reinterpretação. Por que a gente reinterpreta ou interpreta que o faça-se a tua vontade é para Deus diminuir aquilo que Ele pode fazer? Por que a gente considera
que Deus pode fazer menos do que na realidade Ele quer fazer. Nós aprendemos aqui domingo que a gente não pode limitar. Nós que limitamos, nós que estabelecemos limites. Deus, se eu pedir muito, pode fazer menos porque eu aceito. A gente nunca pede muito para Deus. Tudo é dele. A vida é dele. O poder é dele. O controle sobre todas as coisas é dele. Diz o texto bíblico que Deus destruirá Satanás com o sopro da sua boca. E às vezes a gente acha que é o arquirrival de Deus, e se Satanás se levantar, não vamos poder fazer nada. Nunca superestime Satanás, mas também nunca o subestime. Mas saiba que Deus está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas. A vontade dele é sempre fazer o abundante, o extraordinário, o novo. É sempre fazer coisas novas. Ele tem poder para isso, e eu sei que Ele faz isso, porque senão nós não estaríamos aqui. Nós fazemos parte de um plano, e a vontade dele há de se cumprir. O reino dele é um reino de plenitude. Os discípulos de João vão até Jesus e falam assim: olha, o nosso mestre perguntou se o reino já está sendo implantado, ou se a gente deve esperar outro. Aí ele diz: diga para ele que os coxos andam, os cegos veem, os demônios são expelidos. O rei está ativo sobre a terra. Ele veio e trouxe o reino dele sobre nós. Esse reino está sobre a tua vida. Não aceite menos do que Ele pode fazer. Pastor, como eu vou descobrir se na realidade eu estou vivendo menos? Ou que Ele não vai querer fazer o que eu peço? Não é o que você pede, é o que Ele já estabeleceu sobre nós. Não é o que você precisa, é o que já está jorrando da fonte para a nossa vida. Não é aquilo que é um sonho teu, mas é o plano dele para nós. A vida é plena em Cristo, é perfeita nele. É um relacionamento que traz saciedade, é um relacionamento que nos faz crescer, que traz colheitas extraordinárias. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando apenas do que você vai ter, eu estou falando de quem você é nele, da sua vida nele, de estar nele e usufruir desse reino que jorra em nós.